capítulo 12, vamos ler o texto sagrado. Eu já gostaria que abrissem o próximo slide, para nós não perdermos tempo. Temos um conteúdo aqui para abordarmos, Romanos capítulo 12. Daqui a pouco haverá um espaço de descanso. Romanos capítulo 12. A partir do verso 4, nós vamos ler Romanos 12, a partir do verso 4. Que nos diz assim: porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verso 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Eu vou pedir para que todos leiamos juntos o verso de número 7. Vamos lá? 1, 2, 3. Se é ministério, amém. Glória a Deus por isso. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre dons. Ele está falando sobre vocação. E ele está falando aqui sobre os vários tipos de vocação. Ele está falando sobre alguém que tem o dom de ministrar, alguém que tem o dom de presidir, aquele que tem o dom de exortar. E quando ele fala sobre o ensino, ele diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Primeiro, antes de começarmos sobre a primeira palestra sobre o professor eficaz, ensinando para transformar vidas, vamos começar a nossa introdução aqui falando sobre vocação. Vocação para a área do ensino. Todos nós sabemos que, primeiramente, Deus tem uma vocação geral para todas as pessoas e para todos os crentes. Nós chamamos de vocação geral. Essa palavra vocação, ela vem do grego, ou do latim, melhor dizendo, vocatio, que é exatamente a mesma expressão que nós falamos da palavra voz. Por isso que vocação é sinônimo de chamada. Quando nós chamamos uma pessoa, quando nós convocamos uma pessoa, nós estamos vocacionando essa pessoa para uma determinada tarefa. E a partir desses pressupostos, nós entendemos que toda pessoa é chamada por Deus para a salvação em Cristo Jesus. Porém, além da chamada geral, nós entendemos também, à luz das Sagradas Escrituras, que existe uma chamada específica para toda e qualquer pessoa. Algumas pessoas que têm a vocação para aconselhamento, algumas pessoas que têm a vocação, que têm um chamado para pastorear, algumas pessoas que têm a vocação para a oração, para o ministério da oração, e por aí vai.
E uma dessas vocações e um desses dons é o dom do ensino. Agora, tem pessoas que acabam, por não encontrar algum dom, alguma vocação, acabam criando vocações para elas próprias. Uma certa feita, um colega estava pregando, pastor Ezequiel, determinada igreja, e ele estava falando sobre dons, sobre vocação. E ele falava sobre o dom da profecia, o dom das novas línguas, os dons espirituais para a igreja do Senhor Jesus. E de repente ele voltou então perguntando, qual que é o seu dom? E um disse, meu dom é ministrar. Qual que é o seu dom? Não, meu dom é orar. E de repente chegou para um diácono que estava ao lado dele, observando todas as coisas, e perguntou, qual que é o seu dom? Ele falou, meu dom é observar. O dom dele era só fazer observação. Eu nunca encontrei esse dom na Bíblia, mas ele criou esse dom para ele. E um desses dons que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é o dom do ensino, a arte da educação, o papel, aquela incumbência que o servo de Deus recebeu da parte do Senhor, de levar conhecimento e dar instrução para aquele que está nascendo, crescendo na fé e quer fortalecer a tua vida espiritual. Mas quando nós falamos de vocação, quais são as características de uma pessoa vocacionada? Principalmente para a área do ensino. Porque quando a pessoa tem dúvidas sobre a sua vocação, ela pergunta, mas como eu sei se eu tenho essa determinada vocação? Como eu sei se eu sou vocacionado para a tarefa do ensino? Como eu sei se eu sou vocacionado para a função pastoral? Todos nós temos essa dúvida acerca da vocação. E como o nosso propósito aqui é falar sobre vocação para a área do ensino, nós podemos aqui traçar algumas características daquele que foi vocacionado para o ensino. Primeira característica daquele que foi vocacionado para o ensino: um forte desejo de ensinar. Repita comigo, um forte desejo de ensinar. Todo aquele que tem a vocação e toda aquela que tem a vocação para o ensino, ele quer ensinar alguma coisa para outra pessoa. Sobre qualquer coisa, pode ser sobre as Escrituras Sagradas, pode ser sobre um tema do trabalho, pode ser também sobre um assunto simples, mas a pessoa que é vocacionada para o ensino, ela tem a paciência para ensinar, ela tem a habilidade para ensinar, ela fica pensando, na sua cabeça ela fica pensando como encontrar mecanismo ou forma de ensinar uma outra pessoa a fazer aquilo de uma forma melhor, ou levar conhecimento para uma determinada pessoa. Isso é vocação. A vocação para o ensino, ela desperta a pessoa a querer ensinar, a querer agregar valor a outras pessoas. A pessoa que não tem a vocação para o ensino, tem medo de ensinar. Mas tem medo de ensinar não porque tem medo de errar, porque ela não quer que outra pessoa saiba mais do que ela. Já viu essa pessoa? Olha, eu estou na liderança, eu tenho mais conhecimento, mas eu não vou repassar o conhecimento para ninguém. E essa pessoa acaba escondendo o seu conhecimento. Por que que muitas famílias, muitas empresas, e até mesmo muitas igrejas não prosperam, não crescem, não são fortes? Sabe por quê? Porque há um medo, há um receio de repassar conhecimento para outras pessoas. Porque muitas vezes o líder, ele diz assim, olha, eu não vou ensinar fulano de tal, porque ele será melhor do que eu. E se ele for melhor do que eu vou perder o meu espaço. Mas aquele que foi chamado por Deus para ser líder, ele não tem medo de preparar líderes que serão melhores do que ele. A lição da multiplicação é uma lição bíblica. A primeira coisa que Jesus fez para começar o seu ministério, ele falou, venha Pedro, venha Tiago, venha João, porque eu preciso fazer uma equipe que vai implantar o reino de Deus, vai pregar, vai orar e vai iniciar a igreja primitiva. E quando o apóstolo Paulo ele escreve para Timóteo, fala, Timóteo, ei, aquilo que de mim ouvistes, ensina a homens fiéis, para que faça o quê? Para que também ensinem aos outros. O verdadeiro líder,
O verdadeiro professor não é aquele que pega o conhecimento e guarda para si. O professor que foi chamado por Deus, ele tem a felicidade e a alegria de pegar o conhecimento que ele recebeu e repassar para outra pessoa. Se você é desta forma, tem vontade, passa altas horas da noite, do dia, preparando conhecimento, prepara 5 horas de estudo para ministrar em 30 minutos. O que é isso? É uma característica da pessoa que foi vocacionada por Deus. E, geralmente a vocação começa desde cedo, desde criança. E alguém diz assim, mas eu preciso nascer com habilidade para falar bem? Não. Porque o vocacionado, ele precisa se aperfeiçoar. Porque a habilidade natural de algumas pessoas nasce com ela, obviamente. De falar, de interagir, nós vamos falar daqui a pouco sobre as competências de um professor. Mas a primeira característica que nós notamos em um professor é um forte desejo de ensinar a outra pessoa. Se você não ama ensinar a outra pessoa, se você não tem aquele desejo, aquela coisa ardente que brota no seu coração para ensinar a outra pessoa, eu vou dizer, você não foi chamado para o ensino. É a mesma coisa daquela pessoa que foi chamada por Deus para ser um missionário ou uma missionária. O coração dela arde. Arde porque ela precisa anunciar sobre o amor de Jesus. Essa pessoa tem a vocação, ela foi chamada para pregar o evangelho de forma muito específica. E isso se aplica também àquele que ensina a palavra de Deus. Segundo, aquele que tem uma característica e foi chamado para o ensino, tem um forte desejo de aprender. Repita comigo, um forte desejo de aprender. Por uma razão simples e lógica. Se eu ensino, eu preciso aprender. Aquele que tem a vocação para o ensino está sempre lendo. Está lendo a Bíblia. E não somente a Bíblia, mas está lendo bons livros, boa literatura. Ele sabe que através da leitura, ele vai agregar conhecimento. Aquele que é um bom professor, ele está sempre buscando conhecimento. Ele está em um evento como esse, está parando para aprender. Mesmo que ele saiba muita coisa, mas não tem nada que nós não possamos aprender a cada dia. Aqueles que chegam em um determinado momento da vida e dizem assim, olha, eu não preciso saber mais nada, tem algo de errado com essa pessoa. A pessoa que foi vocacionada por Deus, foi vocacionada da parte de Deus, ela quer aprender, ela adquire livros apesar de muita dificuldade, ela lê o texto sagrado com coerência e constantemente, lê o texto sagrado, e isso daqui é importantíssimo para nós. Lê o texto sagrado. Porque o professor da escola bíblica dominical, nós vamos abordar posteriormente, a regra, a conduta de fé extraída das Sagradas Escrituras. E quando nós observamos que o professor dá mais valor a outros subsídios do que as Escrituras Sagradas, tem algo errado. A leitura das Sagradas Escrituras, tanto para a extração de conhecimento, também a leitura devocional, porque é uma diferença quando nós lemos a Bíblia de forma devocional. Quando nós lemos de forma devocional, é aquela leitura que nós oramos em estado de espírito, querendo ouvir a voz de Deus falar aos nossos corações. E nós acreditamos que Deus fala através da sua palavra. Uma leitura devocional. Quando nós lemos o texto sagrado em forma de pesquisa, que é importante também, nós fazemos uma exegese do texto sagrado, ou seja, quando eu leio o texto sagrado, de forma a adquirir conhecimento, eu avalio primeiramente qual que é o contexto que aquele texto foi escrito. Por que que o apóstolo Paulo, ele escreveu aquele tema? Por que que o apóstolo Paulo escreveu sobre não se conformar com este mundo? O que que essa palavra quer dizer? O que que o apóstolo Paulo queria dizer aqui quando ele diz assim, olha,
e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu leio esse texto em forma de conhecimento, eu vou no original, eu quero saber qual que é o sentido do grego daquela palavra, qual que é o contexto que o apóstolo estava quando ele escreveu aquela palavra. Então, a forma como nós lemos o texto sagrado, ela muda. Seja um momento, uma leitura devocional, ou seja uma leitura para conhecimento. E isso daqui, ensinar a ler as Escrituras Sagradas é cada dia fundamental, apesar de ser algo tão evidente. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e que depois se repetiu no Brasil também, e que atesta algo assim que para nós é inconcebível, mas que demonstra o panorama do tempo em que nós estamos vivendo da igreja atual. E eu vou mencionar somente 2 pesquisas para nós entendermos sobre a importância da leitura do texto sagrado. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com perguntas básicas sobre a fé cristã. E algumas respostas que saíram lá foram as respostas mais estranhas possíveis. E uma das perguntas que fizeram foi mais ou menos da seguinte forma: quem foram Sodoma e Gomorra? Resposta: era um casal. Uma outra pergunta: quem eram as epístolas? As esposas dos apóstolos. Alguns que conheciam um pouco mais entendiam que a epístola era a esposa do apóstolo Paulo. Mas não era. São coisas tão simples, mas que demonstram um certo analfabetismo bíblico. O professor da escola bíblica dominical, ele chega nesse cenário e apresenta a palavra de Deus, como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 4, e o verso de número 12. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada, e penetra nas juntas e medulas, entre a divisão da alma e do espírito, e é capaz de discernir o intento do coração do homem. Essa é a palavra de Deus. E é a palavra que nós somos chamados para ler e para apresentar. Mas fizeram uma outra pesquisa agora no Brasil. E chegaram à conclusão que mais de 75% dos líderes cristãos, nós, agora falando em termos de liderança, nunca haviam lido as Escrituras Sagradas uma única vez na vida. Nunca. Ou seja, se nós queremos que o povo tenha conhecimento bíblico, nós, enquanto liderança, precisamos dar o exemplo de conhecimento, de manejar bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao jovem Timóteo, e Timóteo era um jovem obreiro, Timóteo, ele tinha um problema sério, porque as pessoas criticavam a pouca idade do jovem Timóteo para ser obreiro. E Timóteo aparentemente era um jovem tímido também. E quando se é tímido, você não se posiciona sobre alguns temas. O apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo sobre vários aspectos. E ele, quando ele fala com o jovem Timóteo, em um determinado momento, quando ele fala sobre preparação de obreiro, ele diz algo que é muito interessante. Ele diz: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do quê? Que faça o quê? Que maneje bem a palavra da... Sabe, irmãos, quando eu leio essa passagem bíblica, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, que maneje bem a palavra da verdade, o original grego, ali para maneja bem, é ortotameu. Ortotameu significa, sabe o quê? É como uma pessoa que pega um bisturi e faz cortes adequadamente. Um outro sentido da palavra ali é expor. O que o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem Timóteo, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, que exponha adequadamente a palavra da verdade para a igreja,
que explique adequadamente a palavra da verdade para a igreja. Se é um bisturi, é feito com cuidado, sabendo separar aquilo que deve ser separado, sabendo exortar da forma como deve ser exortado, sabendo aconselhar como deve ser aconselhado, porque a palavra de Deus, como já afirmamos aqui, ela é viva. E quando aquele que está na autoridade do microfone, porque o microfone dá autoridade, ou está na autoridade de expor a igreja através de uma lição bíblica, tem uma grande responsabilidade. E isso é que o apóstolo Paulo está dizendo ao jovem Timóteo: olha, procura apresentar-te aprovado. E essa palavra não se aplica somente aos obreiros que têm uma carreira ministerial, ela se aplica também àquele que é professor, porque o professor também é um obreiro. Agora imaginemos a responsabilidade que nós temos, enquanto professores da escola bíblica dominical, professores de crianças, formar a criança no caminho em que deve andar. Quando ela está começando a entender o que é a vida, quando a sua consciência está se formando, a responsabilidade de um professor da escola dominical, de ministrar, de ensinar para adolescentes, no momento de contestação, no momento de dúvidas, em um momento de rejeição, muitas vezes, da sua identidade, da própria igreja, o professor da escola dominical se coloca como um obreiro para aquela pessoa. A responsabilidade que é um professor de jovens, de apresentar para os jovens os caminhos adequados da fé cristã, e como se portar em um mundo que rejeita a fé cristã. A responsabilidade que é sermos professores de adultos e demonstrarmos perante a sala de aula aquilo que nós entendemos o que é as Sagradas Escrituras, para que aquelas pessoas, a partir do momento que elas nos ouvem, elas entendem que aquilo que nós estamos dizendo para ela são doutrinas bíblicas. Aquilo que nós ensinamos em sala de aula, aquilo será arraigado no coração dessas pessoas. Aquilo que nós falamos em sala de aula vai ser utilizado como princípio basilar da vida daquela pessoa. É exatamente por esse motivo que o apóstolo Paulo, quando ele escreve no capítulo 12, ele diz exatamente o seguinte: olha, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E aqui está um povo de Deus dedicado a aprender para ensinar de forma mais adequada ao povo de Deus. Amém? São as características do professor: desejo de ensinar, desejo de aprender, mas também o desejo de se relacionar. Professor que não se relaciona, professor que não gosta de se relacionar, não serve para ser professor. Pode ser palestrante, mas não é professor. Professor da escola dominical não é palestrante dominical. Professor da escola dominical é professor da escola dominical. Tem diferença? Tem muita diferença. Professor da escola dominical é aquele que conhece o seu aluno. Professor da escola dominical é aquele que sabe o seu aluno por nome. O palestrante eu virei aqui somente hoje e amanhã, mas não vou conhecê-los. Infelizmente, não vou conhecer a todos. Eu estou como um palestrante, mas o professor tem um nível de aprofundamento muito mais adequado com o aluno. Então, para isso, uma das características essenciais do professor da escola dominical é saber se relacionar e querer se relacionar também. Amém? São 5:06, eu vou passar aqui a palavra ao pastor Anildo, para que ele possa fazer uma pequena pausa, para que os irmãos, as irmãs possam descansar, e depois nós vamos prosseguir com as nossas exposições, em nome de Jesus.